Boa noite. Os abutres, ou urubus, foram criados pelo Senhor como vegetarianos, mas passaram por uma transformação significativa causada pela maldição de Gênesis capítulo 3, ou a entrada do pecado no mundo, fez com que eles fossem utilizados para resolver um problema novo, que era o problema da morte. Silenciosos e capazes de voar por longo tempo, eles são atraídos, em sua maioria, por animais que estão em estado avançado de putrefação. As toxinas, que seriam fatais para outros animais, não oferecem nenhum risco para os urubus. Os ácidos de seus estômagos são tão poderosos que são capazes de consumir até ossos, mais poderosos do que soluções de bateria. Jesus falou em um dia futuro de um massacre surpreendente e universal, que por conta da quantidade de mortos, seria como se fosse um banquete às aves do céu para darem conta da quantidade de carnificina. Ele diz assim: então vi o anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu gostaria de ajudar vocês a não estarem no menu dessa ceia profetizada no livro de Apocalipse, capítulo 19. Ou a serem agradecidos pelo evangelho que protegerá vocês dos abutres. Enquanto nós estudamos o evangelho de Lucas, capítulo 17, nós temos aprendido algumas lições sobre a natureza da manifestação futura do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto, como o texto que eu li de Apocalipse capítulo 19, falando sobre o futuro, o nosso Senhor se utiliza da imagem, uma imagem meio grotesca, uma grande ceia, e abutres sobrevoando, procurando devorar os corpos que foram deixados nesse momento de julgamento. Jesus fala pela primeira vez sobre isso em Lucas capítulo 17. Nós já vimos que Jesus explicou que o reino de Deus, ele não vem, pelo menos de maneira inicial, com esses sinais. Falou isso para os fariseus no versículo 20 e o versículo 21. Mas a partir do versículo 22, ele vira para os seus discípulos e ele fala sobre a natureza dessa segunda vinda. O foco agora não é tanto o reino, mas como será a manifestação dessa segunda vinda, quando ele vem para estabelecer o reino na sua completude, ou para consumar aquilo que ele veio fazer. No primeiro momento, ele vem de maneira simples como carpinteiro, como um servo sofredor, e ele realiza o sacrifício pelos pecados das pessoas, e ele estabelece o reino, trazendo controle sobre aquelas pessoas que se submetem voluntariamente ao senhorio de Cristo. E coisas como o perdão dos pecados, coisas como o Espírito Santo, todas são dadas a essas pessoas que confiam, que se lançam aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, e abraçam a solução que Deus tem oferecido por meio do seu Messias, o seu Cristo, nosso Senhor. Mas isso não quer dizer que esta consumação deste poder, desta soberania, desta majestade que deve abarcar toda a terra ainda não vai se consumar de maneira física no futuro. Então, no versículo 22 em diante, o mestre, ele ajuda os seus discípulos a entenderem quais são os aspectos, quais são as naturezas, eventos que vão acontecer exatamente antes do retorno do nosso Senhor, no momento do seu retorno. Jesus fala que haverá uma morte. Ele diz no versículo 25 desse texto que era necessário primeiro que ele, o Senhor Jesus, padecesse muitas coisas e fosse rejeitado pela geração.
Ele seria rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas, rejeitado pelas pessoas que estão lá, e até hoje ainda as pessoas rejeitam, falam mal, ignoram, blasfemam, vivem como se Jesus não fosse real e o seu retorno não fosse certo. Haverá um tempo de rejeição na crucificação, que é um padrão para todo o tempo posterior, onde as pessoas ignoram Jesus. Mas esse não é o final da história. Nosso Senhor Jesus virá. É o que ele diz, e ele virá uma vez mais. E ao descrever a natureza dessa manifestação futura, ele diz que esta vinda, no versículo 22, seria desejada. Os discípulos, provavelmente vivendo debaixo de grande perseguição, sendo incompreendidos pelos seus pares, seus familiares, seus amigos, sendo debaixo de grande sofrimento por causa dessa incompreensão do mundo e da perseguição crassa que ainda hoje está acontecendo em outras partes do mundo, eles antecipariam, viveriam em santa expectativa de que Deus viria vindicar o seu povo. Que Deus viria finalmente me dar aquilo que era meu, que Ele iria me mostrar que eu estou do lado certo, iria trazer justiça a esse mundo, iria ser elevado, e com Ele todos aqueles que creram nele. Ele diz também que esta vinda seria clara para todas as pessoas. Ela não seria algo pontual, como aconteceu a sua primeira vinda, não seria algo distante, bem no centro do mundo, escondido, numa parte reclusa da terra, como foi o caso da primeira vinda em Jerusalém. Como o relâmpago que sai do Oriente, assim se volta até o Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem, assim seria a vinda do Senhor Jesus Cristo em seu retorno. Mas Jesus também disse que esta vinda seria inesperada. Muito embora os sinais, muito embora o que Jesus falou, o discurso, o ensino, muito embora Jesus seja tido até como alguém que tem a credibilidade das pessoas, Jesus, quando voltasse, encontraria as pessoas absolutamente despreparadas, viveriam de maneira insensível. Como? Nas várias trivialidades da vida. O texto diz que eles comiam, bebiam, faziam festa, vendiam, compravam, apostavam na bolsa, vestiam roupas novas. A vida normal, que não necessariamente é ruim, mas uma vida que é marcada pela normalidade. Aquilo que é ordinário, aquilo que está indisposto a aceitar que essas coisas precisam ser mudadas e influenciadas à luz do que Deus vai fazer no futuro. Será como nos dias de Noé e de Ló, ele diz. Os homens viviam uma vida normal, ignorando, mesmo ouvindo pregadores, como é o caso de Noé por mais de 100 anos, ou Ló, que era afligido. O mundo foi destruído. Milhares de pessoas foram soterradas em lama. E no caso de Sodoma e Gomorra, foram soterradas como se fosse o vulcão Vesúvio em fogo e enxofre. Apenas 8 pessoas foram salvas no caso do dilúvio. Apenas 3 de uma cidade inteira foi salva em Sodoma e Gomorra. Ele encontrará essas pessoas despreparadas. E a quarta característica que ele nos dá aqui é que essa segunda vinda, ela traria condenação irreversível. Depois que Noé entra na arca, Deus fecha a porta atrás de Noé. E agora não tem mais como entrar. Os homens viveriam suas vidas como se não houvesse uma prestação de contas. Completamente alienados à realidade de um Deus que criou os céus e terra e um Deus que aguarda essa prestação de contas e exige perfeição completa, que todos nós não temos, e por causa disso lançou a sua solução por meio de Cristo, o seu sacrifício perfeito, mas os homens ignoram. Mas ainda restam mais 3 características. Ela está aí no versículo 31 em diante. Vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 17. Talvez seja bom nós começarmos do versículo 22 mesmo, apesar de concentrarmos apenas no 31 em diante. Diz assim a palavra do grande Deus. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui. Ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece
e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar. Senhor, nos alegramos em ver que o Senhor tem planejado um futuro. As coisas não caminham ao bel prazer de forças impessoais. Sorte não existe. É a tua soberania que controla todas as coisas, tendo decretado a encarnação do teu filho, a morte do teu filho, a ressurreição do teu filho, a exaltação do teu filho, tem agora decretado o retorno glorioso do teu filho. Eu peço que essa soberania ajude os meus queridos hoje, que eles não achem que chegaram aqui porque foram convidados ou deu certo, que eles vejam esse momento como a oportunidade de serem avisados de um julgamento futuro e da solução que o Senhor nos providenciou em Cristo. Eu peço também que enche o nosso coração de alegria, aqueles dentre nós que já temos experimentado da tua misericórdia e da tua graça, nos conduzindo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, que teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, o nosso texto continua, como vocês puderam ver, falando da mesma coisa, falando da vinda ou da manifestação futura do Filho do Homem. Essa designação Filho do Homem é uma designação do profeta Daniel, capítulo 7. É uma figura que aparece muito tempo antes de Jesus em sua encarnação, que mostrava que Deus havia dado autoridade a um filho do homem. Isso é alguém diferente dos homens, mas que se parecia com o homem. Alguém que tem qualidades divinas, mas ao mesmo tempo é um homem. Então Jesus decidiu se intitular Filho do Homem para fazer essa referência ao texto de Daniel e ajudar as pessoas a compreenderem que nele convergia o plano de Deus para o que aconteceria depois. Por isso que ele diz, naquele dia, no dia do Filho do Homem, será assim quando o Filho do Homem se manifestar. Vocês viram que algumas vezes aparece dia no singular, como aqui no versículo 31, mas outras vezes aparece no plural. Os dias, o versículo 22, desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Isso é porque, embora dia dê a ideia de singular,
existe um momento ápice quando o julgamento acontece, para esses que estão aqui, do versículo 35 e diante, mas é um conglomerado de eventos. Zacarias vai falar de muitas coisas, eventos, sinais que acontecem no sol, nas estrelas, no céu de maneira geral, que toma mais do que apenas um dia, são muitas coisas. Então, os dias se refere apenas à multiplicidade de eventos, multiplicidade de ocorrências que vão acontecer no momento em que o Senhor decidir voltar do céu para julgar este mundo, vindicar a este mundo e trazer justiça e paz, culminando no reino, o reino que já foi inaugurado, mas o reino físico de 1000 anos que deve acontecer mais na frente. Então, o versículo 31 continua falando de uma outra coisa, somada aquelas 4, uma outra coisa que vai acontecer na manifestação. Ele diz, naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Essas duas imagens eram imagens corriqueiras, muito comuns. O que estava acontecendo? Bom, naquela cidade, naquela cultura, né? As casas eram quadradas, não tinham os telhados como nós os temos aqui, chovia não tanto quanto chove aqui. Então, o telhado ele era reto, um terraço, onde as pessoas, no final da tarde, poderiam estar lá para pegar uma brisa, lá era bastante quente, ou poderiam fazer determinadas refeições lá, mas era um lugar comum, onde as pessoas escondiam determinadas coisas. O texto diz que quando esse momento aparecer, quando esse momento de julgamento chegar, quando a manifestação do Filho do Homem for presente, quem estiver lá em cima, não desça para pegar as coisas que ficaram em casa. As coisas que ficaram embaixo, escondidas. Não vá olhar o cofre. Da mesma forma, quem estiver no campo e for esse momento, ele não deve voltar em casa para procurar as suas coisas. O que Jesus está dizendo com isso? Ao falar à mulher de Ló, no versículo 32, assim como dizer que quem quer preservar a vida, esse vai perder, Jesus está dizendo que a sua vinda manifestará o que os homens amam. A sua vinda manifestará, revelará, tornará claras as coisas que nós mais amamos. Porque aqueles que estão lá no terraço não fugirão para salvar a própria vida, mas voltarão para procurar as coisas que irão lhe ajudar de alguma forma no futuro. As coisas preciosas, as coisas que eles não podem viver sem, as coisas que são importantes, as coisas que lhes são caras, as coisas que ele não pode conceber a existência sem a utilização dessas coisas. Podem ser bens, pode ser comida, pode ser um computador, pode ser livros, pode ser pessoas, pode ser qualquer coisa que de alguma forma, quando isso passar, essa catástrofe passar, eu tenha condições de recomeçar a minha vida. Coisas que possam me ajudar um pouco mais na frente. Quando essa enxurrada passar, essa enchente passar e as coisas forem removidas, eu quero ter alguma coisa que possa me ajudar a alavancar a próxima vida. Eu preciso disso. Jesus diz que esta disposição para ir procurar essas coisas revela um julgamento que a pessoa faz, correndo o risco de perder a vida, morrendo por causa dessa enchente que seja, mas não concebendo qualquer vida sem aquilo que eu voltei para pegar. Para que fique claro o que ele quer dizer, ele lembra a mulher de Ló. Lembre-se, ele diz, lembre-se da mulher de Ló. Você diz, pastor, não sei nem quem é Ló, quanto mais a mulher dele. Então eu queria olhar com vocês Gênesis capítulo 19. Por favor, abram lá. Gênesis capítulo 19. Ele já citou Ló naquele texto, nos versículos anteriores, mas agora ele vai citar a esposa de Ló como um exemplo daquilo que não se deve fazer. Em Gênesis capítulo 19, nós sabemos da história. Ló, que é sobrinho de Abraão, era um homem usurário, um avarento.
E por causa da sua avareza, ele vai procurar os pastos ali onde ele poderia ter uma determinada possibilidade de angariar recursos, de lucrar. Mesmo sabendo, talvez, que aquele lugar, as planícies ali de Sodoma e Gomorra, era um lugar completamente permissivo, um lugar de muita imoralidade, libertino e perverso. O que acontece é que o Senhor olha aquela desgraceira naquelas cidades de Sodoma e Gomorra e decide destruir. Enquanto eles estão caminhando, os dois anjos e o Senhor e o próprio Abraão, eles vão conversando. Deus diz para Abraão o plano que ele tem de destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversidade, libertinagem, imoralidade, homossexualismo crasso naquela sociedade. Abraão intercede, porque lembra que o seu sobrinho está lá. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade por causa disso? Não, o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. 50. E Deus entra nisso. E se permite responder e diz, não, se eu encontrar 50, eu não vou destruir. E ele vai diminuindo. E se eu encontrar 40, Deus diz, eu não vou destruir. Isso aí, 20. E Abraão vai diminuindo também, Senhor, e 20. Até que chega a 10. Senhor, se o Senhor encontrar ali 10 justos. Não sei, talvez ele tenha pensado, então tem Ló, ele tem a esposa, aí são 2, ele tem 2 filhas, então aí 2, talvez tenha os maridos, 2, 4, 6. É possível que ele não tenha encontrado, abençoado, ajudado, trazido, né? Evangelizado de alguma forma, pregando a justiça por mais 4 pessoas. É uma cidade gigantesca, não é possível. E para surpresa, é possível sim. Então o texto que nós vamos ler mostra já os 2 anjos empurrando Ló para fora para fazer descer fogo do céu e destruir todo mundo. No versículo 15 de Gênesis capítulo 19, ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens pegaram pela mão ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, cada um deles disse, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse, sim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai alcançar e eu morro. Em outras palavras, eu não sou rápido o suficiente. Vai cair fogo do céu e não vai me pegar. Eu não vou chegar lá a tempo. Tem misericórdia de mim. Deixa que eu chegue a outra cidade. A cidade de Zofar, que é um pouco mais na frente, é mais distante. Me dá um pouco mais de tempo. E aí no versículo 23, o texto diz, o sol estava nascendo sobre a terra. Demorou muito tempo para que eles chegassem lá. Quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, como se fosse uma erupção vulcânica. Só que veio do céu, sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor. Desde os céus, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. À primeira vista você pode pensar, mas que severidade! Ela só deu uma olhadinha no canto? Talvez ela estivesse curiosa para ver como é que seria. Já imaginou Deus dizendo, eu vou destruir aquela cidade, vou cair, vou fazer descer fogo do céu e consumir esses que têm se rebelado contra a minha ordem natural. A imoralidade era tão séria que eles queriam abusar dos próprios anjos. Você não queria ver esse espetáculo, não? Se a gente não tivesse o texto de Lucas, capítulo 17, talvez a gente pensasse que aqui Deus está simplesmente punindo a desobediência. Eu disse para você não olhar para trás. Talvez se Deus tivesse dito, não quero que você pare. Eu quero que você chegue lá. Deus disse, eu não visto essa roupa. E aí ela vestiu essa roupa, ela
fez isso aqui, andou até aqui, olhou para trás, e essa desobediência a uma ordem simples fez com que ela fosse punida a não experimentar a libertação, mas ficar ali, se tornar uma estátua de sal. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto o mandamento do anjo quanto o olhar, a desobediência dela olhar para trás, carregavam muito mais do que a simples desobediência. Ela olha para trás com um certo pesar, com uma expectativa, um anseio de que as coisas que ela de fato amavam estavam lá. Os pés dela caminhavam em direção a Zofar, mas o seu coração estava em Sodoma e Gomorra. Era uma sodomita. Era uma sodomita de carteirinha. Enquanto ela caminhava numa determinada direção, querendo fazer ou carregada, ali, quando talvez ela ouviu o estrondo das coisas descendo, ou sentiu o cheiro, ou ouviu a fumaça subir, ali ela veio a destruição de todas as coisas que ela prezava como verdadeira. Ela representa exatamente o que os homens farão no futuro e são alertados pelo próprio Senhor a não fazerem. Ali, no momento de destruição, no momento de juízo, onde Deus derrama a sua ira por meio do seu glorioso Jesus Cristo, trazendo ali a punição devida do pecado, ali, naquele momento, os homens olharão não para Cristo, mas olharão para aquilo que eles têm em seus corações. Talvez os olhos estejam no céu, na vinda do Senhor Todo-Poderoso, mas os seus corações estão aqui. Estarão aqui nessa terra. E eu acho que é justo. É justo que você esteja com as coisas que você ama. Não é à toa que 1 João capítulo 2 vai dizer: não amem o mundo, meus irmãos, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tudo que há no mundo, a salada, a mistura do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo desenfreado pelo prazer a todo custo. Os olhos que não se cansam de olhar, de querer, de invejar, a insatisfação constante e a soberba da vida, o desejo de estar por cima da carne seca, de ser melhor do que o outro, mais rico do que o outro, mais feliz do que o outro. Essas coisas, o apóstolo João diz, essas coisas passam. O mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É aquele que faz a vontade de Deus que permanece para sempre. Ela volta para procurar as coisas que ela queria. Talvez você possa se identificar assim: não, mas pastor, peraí, se está vindo uma enchente, você vai de alguma forma pegar alguma coisa. Você vai começar a próxima vida como? Você não ia pegar alguma coisa para correr com alguma coisa que pudesse ajudar você quando você vai começar a próxima vida ou não? Sim ou não, não é não? Eita, tá vendo o negócio? Eu vou tirar o dinheiro do banco. Tá vendo? Opa, vou pegar alguma coisa que eu possa, sei lá, negociar para poder começar melhor. O grande problema é que depois disso aqui, não existe mais vida. Existe uma certa ironia aqui do Senhor. Do terraço não desçam. Seu dinheiro, suas roupas, suas bolsas. Depois disso, depois que eu trouxer julgamento e iniciar o reino milenar, não serve para nada. Não desça para tentar procurar alguma coisa, não corra para tentar angariar as coisas, porque depois que passar na expectativa de que você tenha algo para iniciar as coisas, iniciar talvez com vontade, não. Agora acabou. O que você tem não serve. Você perdeu para sempre. Isso simplesmente a sua loucura para voltar, como a mulher de Ló, só revela o que você amou. Ela amou essas coisas. A mulher de Ló representa talvez o coração que caiu entre os espinhos. O coração da semente que caiu entre os espinhos, que caiu em solo rochoso. Ela marca essa... Ela estava tão perto. Era só um pouquinho. Ela estava subindo, já estava na planície, tinha chegado até Zoar.
tinha experimentado a misericórdia de Deus por meio dos anjos, tinha experimentado a misericórdia de Deus por meio da forçação de barra dos anjos para fora, tinha experimentado a misericórdia de Deus por meio dos anjos concederem uma graça a mais, esperando por eles, para não chegarem somente ao monte, mas ao próprio Zoar. Chegando lá, já quase para experimentar, ela olha para trás com uma certa tristeza, resignação, como uma certa insatisfação. Deus matou aquilo que ela amou, Deus tirou aquilo que ela sempre desejou. Minha cidade, minha vida está toda lá. Deus tirou de mim. Porque isso, então, aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Me diga, meus irmãos, onde é que está o teu coração? Eu sei que na música a gente canta do céu. Mas na semana, o que a gente de fato ama? Pensando no reino, a volta de Cristo, essas coisas, elas trazem alegria ao nosso coração. Veja isso como um alerta. Olhe isso, olhe, examine o seu coração. A mulher de Ló estava perdida do lado de Ló. Ela não experimentaria. Ela ficou com aquilo que ela amou. E você vai ficar com aquilo que você ama. Se você ama o mundo e aquilo que há no mundo e as coisas dessa vida, é aqui que você vai ficar. Não importa. Não importa se você fez isso ou aquilo, essas coisas não têm nenhuma diferença. Nós lemos da último domingo, 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo compartilha a sua morte. Ele diz, já agora, minha vida está sendo entregue como libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo para quê? Para ser colocado no céu? Para nós estarmos lá? Ou para que ele receba a admiração e a glória devida, para que ele finalmente acabe com essa rejeição que já dura por 2000 anos, essa ignorância dos homens indelicados, difamadores sobre quem é Jesus, e se dobrem finalmente, ou de maneira voluntária ou de maneira coercitiva, pelo Rei do Universo. Nós amamos a sua vinda, amamos o seu retorno. E quando as coisas, só assim, quando as coisas forem destruídas aqui, justamente, nosso coração fica lá tranquilo, que o Senhor está cumprindo aquilo que ele havia prometido. Aguardamos a vinda do Senhor simplesmente porque não queremos o juízo de Deus sobre nós, ou aguardamos a sua vinda porque queremos vê-lo como ele é. Porque queremos que ele seja vindicado, queremos que ele receba a glória que é devida ao seu nome. Queremos viver com o coração aqui e a alma no reino? Não nossos pés que estão no chão. Nossos pés devem ficar no chão, mas nosso coração e a nossa cabeça devem estar no céu e no seu reino. Por isso que quando voltamos para o nosso texto de Lucas 17, essa vinda, essa segunda vinda, não somente manifesta o que os homens amam, como a mulher de Ló, manifesta os amores dos corações dos homens. Mas sendo que os homens amaram as coisas daqui mais do que amaram a Deus, a sua vinda dividirá a humanidade em dois. Os amantes de qualquer outra coisa e os amantes do Senhor. Aqueles que vivem com qualquer outro ídolo, quer seja corpo, quer seja saúde, quer seja inteligência, fama, dinheiro, sexo, planos, know-how, qualquer outra coisa, e aqueles que de fato anseiam e vivem para o Senhor. Aqueles que não consideram o que Deus diz, que encontram maneiras, subterfúgios de viverem uma vida aparentemente legal, não bebe, não fuma, não faz essas outras coisas, mas vivem para si.
aqueles que não admitem serem trocados, serem corrigidos, serem perturbados pela palavra de Deus e o Espírito Santo, e aqueles que em luta se dobram, aqueles que aprenderam a resignação, aqueles que se tornaram escravos voluntários de Cristo, aqueles que anseiam por uma satisfação plena que não é encontrada em nenhuma fagulha desse mundo aqui, aqueles que foram criados para o céu e recriados assim por meio de Cristo. A sua vinda dividirá a humanidade não em três. Não existe democracia, não existe colegiado, não existe pequenos grupos, não existe sindicalismo nesse momento. O mundo é dividido em dois. É o que o texto diz. Versículo 34, o texto diz: digo a vocês, eu afirmo a vocês. Aqui o Senhor não está pensando em arrebatamento, aqui o Senhor não está pensando em uma cronologia, isso ele pode fazer um pouco mais em Mateus capítulo 24 ou em Lucas capítulo 21, aqui ele está pensando nos elementos, na natureza da sua segunda vinda, nem tanto no reino, mas a natureza dessa segunda vinda. Digo a vocês que naquela noite, para alguns será noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo o trigo, uma será tomada e a outra deixada. O versículo 34 fala de que em alguns lugares será noite. Essas duas pessoas que dormem na mesma cama provavelmente são marido e mulher. Mas as duas mulheres que estarão moendo o trigo é moído durante o dia para fazer pão. Em alguns lugares será dia bem cedo ali, onde as pessoas estarão moendo para fazer pão. Em outros lugares será de noite, as pessoas estarão dormindo, mas quando o Senhor vem, ele consegue passar uma linha e dividir até os relacionamentos mais íntimos dessa vida, um relacionamento entre marido e mulher. Na mesma cama, um será tomado, o outro será deixado. Ali, dividindo o café, dividindo a mesa, mãe e filha, pai e filho, ali, no momento em que eles lutam para gerenciar as coisas que Deus deu e partilharem a refeição junto ali, naquele momento haverá uma divisão eterna, uma divisão sem retorno, uma divisão entre aqueles que são levados para serem guardados e aqueles que são destruídos e consumidos de uma vez por todas, para sempre. A palavra do Senhor é séria e clara aqui. Achamos tantas vezes que o Senhor Jesus é um Deus de amor e Ele de fato é. Mas não devemos esquecer o que o Mestre falou. Em Mateus capítulo 10, ele está falando sobre várias coisas ali, sobre o medo que às vezes nós temos, o medo da perseguição. Ele fala de que as dificuldades aconteceriam durante esse tempo da sua ausência, muita perseguição, muito sofrimento, tribunais injustos, o massacre, genocídio de cristãos, descrevendo a história como aquilo que vai acontecer, as pessoas odiando aos outros por causa do nome de Jesus. Mas ele diz algo muito mais severo na frente. Mateus capítulo 10, verso 34 e 39, ouçam o que o mestre falou: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre o filho e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Nós vemos isso de maneira clara em alguns países muçulmanos, mas vemos também em algumas tribos aqui do nosso Brasil. Vemos em outros locais onde a fidelidade a Jesus Cristo causa um certo ostracismo, as pessoas são renegadas, colocadas para lá. E vemos tantos discípulos de Jesus que não conseguem comungar com a sua família, porque
Eles são completamente diferentes e essa família considera essa saída como sendo algo difícil, algo pessoal, algo de alienação da religião. Aqueles que estão aqui, que nunca pensaram sobre isso, são discípulos de Jesus velhos ou novos. É a palavra do Senhor que tem dito isso para vocês. Vocês devem esperar isso. E ele continua no verso 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. E aí ele repete. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, achará. Pense num filho procurando o amor do pai. Ou pense numa esposa orando e desejando que o seu marido lave ela por meio da palavra. Ou pense em um marido desejando o coleguismo e a amizade espiritual profunda com a sua esposa. E ao invés deles rejeitarem, procurarem um divórcio por incompatibilidade, eles procuram. Enquanto o outro está de acordo, eles procuram viver a santidade e agradar a Deus. Isso causa muitas restrições, o que o mundo considera como perca de vida. Está perdendo a tua vida. Tu está perdendo a tua vida. Teu pai está ficando velho, tua mãe está ficando velha, tu está deixando de participar das coisas da família, das coisas da comunidade, das festas, das coisas. E pense essa filha, esse filho, olhando e dizendo assim, a vida não está ali, a vida não está ali. A vida não está ali, a vida está aqui, a vida não está ali. E do lado de lá as pessoas, tu está perdendo a tua vida com esse negócio de igreja, ficando amarelo, com esse negócio de igreja, ficando uma pessoa triste. Foi o que eu ouvi. Fui dizer para alguns membros da minha família, quando eu era bem jovem, 14 anos, agora eu sou crente. Você é crente, meu filho, como se tivesse um velório. Oh, meu filho, você é como se eu tivesse pegue a bola. Oh, meu filho, você é crente. Eu sou. Parei de roubar e usar droga. Aí ela gostou. Foi mesmo. Foi. Parei. O Senhor Jesus me libertou. Tá, eu só não quero que você seja uma criança infeliz. Eu, infeliz. Infeliz. Mas para ela eu estava perdendo a vida. Quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Aquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo já acontece de maneira prematura, cotidiana, conosco. Quando nós não partilhamos, ou os outros não partilham, não são os nossos inimigos, mas tantos nos consideram como seus inimigos. Os inimigos de uma pessoa, infelizmente, serão da sua própria casa. Então, duas pessoas estão dormindo, uma é tomada e a outra deixada. A gente precisa saber o que significa ser levado e o que significa ser deixado. Uma deixada, a outra levada, uma levada, a outra deixada. O que isso quer dizer? A gente precisa saber se os que são removidos, os que são levados para o julgamento ou são levados para a salvação. Dois elementos sugerem que os que são removidos, eles são salvos. E os deixados são julgados. Um texto parecido com esse, no sermão profético de Mateus capítulo 24, o termo levado lá, a palavra, né, levado lá, é utilizado, mas levado a julgamento, para a condenação. Aqui parece ser o oposto, mas não muda o sentido. O que o texto deseja ensinar é que vai haver uma divisão entre a humanidade. Alguns serão julgados, outros serão preservados. O que me leva a achar que aqui ser levado é ser salvo e ser deixado é ser julgado. É o exemplo de Noé e de Ló.
os que partem, tanto na arca, quanto os que saem ou são levados para fora da cidade, esses são os que são salvos. E os que ficam, são deixados, são aqueles que enfrentam julgamento. Mas também o que Jesus vai dizer um pouco mais na frente. E aí, depois de Jesus explicar isso, no verso 37, nós chegamos ao último ponto. A sua vinda será para juízo. Versículo 37, eles perguntam a Jesus, onde será isso, Jesus? Lembra que Jesus havia dito que esse negócio de procurar por sinais para a vinda, né? Não, você vai ficar claro, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas eles ainda estão procurando. Sim, onde vai ser? Como é que eu vou saber que houve julgamento ali? Como é que eu vou saber onde foi a cama que foi cortada ao meio? Onde é que eu vou saber onde foi a mesa que foi partida em dois? Onde eu vou saber onde as famílias foram separadas, as associações foram separadas, os vizinhos foram separados, os amigos foram separados? Onde eu vou saber que houve, de fato, uma insurgência da parte de Deus trazendo condenação? Jesus diz: olhe para os abutres. Olhe para os abutres. Os abutres dirão onde está o lugar. Os urubus, eles sobrevoam em forma de círculo sobre a carniça. Um evento como esse, nenhum coveiro dará conta. Um evento universal, um evento global, onde uma massa gigantesca de pessoas será punida de maneira devida por amarem as coisas dessa vida e não se dobrarem ao Senhor Jesus, deixará as aves do céu fartas. Isso aqui é importante, irmãos, porque a vinda do rei para consumar na cabeça dos judeus era uma vinda para trazer alegria e contentamento. Somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, e assim a gente não precisa fazer muita coisa. Quando ele vier, nós voltaremos à glória, estaremos na cabeça do mundo, não na cauda. É isso que nos aguarda, o Senhor diz. Não entendeu. O Senhor vai sofrer e vai ser rejeitado por esta geração. Esta geração vai rejeitar o Messias. Foi o que aconteceu quando crucificado. Ele vai retornar, mas essa rejeição precisa ser removida, e ela não será removida antes de ser punida de uma vez por todas. O texto, então, que eu gostaria de terminar é Apocalipse capítulo 19, o texto que lemos no início e vamos ler no final. Apocalipse capítulo 19 diz assim a palavra do grande Deus. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas ou coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Mas nós o chamamos de Senhor Jesus. Os exércitos do céu o seguiam. Todos aqueles que foram arrebatados já estão com o Senhor nos ares, retornam com ele. Ele diz: montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É global o evento. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele estabelece um reino, depois de punir as pessoas com ira. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus,
para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e carne de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então vi que a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A autoridade de Jesus é completa. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Deus resolveu convergir o seu plano em Jesus. Ele é o rei desse reino e será o grande soberano naquele dia. A sua vida, ela está em pé ou cai dependendo do seu relacionamento com Jesus. Jesus define onde passaremos toda a eternidade. Jesus pode dividir até as pessoas que dormem na mesma cama. É a ligação com Jesus que mostra onde as pessoas vão passar a eternidade. Se você não é cristão e você é casado ou tem um filho, uma filha com alguém que é cristão, você deveria se despedir dela, dele, todos os dias com um certo amor. Se for o dia da sua morte ou o retorno de Cristo, você nunca mais verá essa pessoa. Para sempre vocês estarão separados. Isso nos deve ter uma certa sobriedade na nossa responsabilidade de falar de Cristo. Isso deve nos dar sobriedade sobre como nós oramos por aqueles que nós amamos. Como nós alertamos essas pessoas daquilo que está em jogo. Mas isso deve nos alertar também para nutrirmos em nosso coração gratidão. A diferença entre aqueles que estão na direita e aqueles que estão na esquerda não é nada que os dois não tenham feito, pois todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença entre esses e esses, ou os que vão e os que ficam, é que esses depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Eles receberam, aceitaram a solução que Deus fez, realizou por meio da cruz e de sua ressurreição. Esses admitiram que são pecadores, miseráveis e precisam da misericórdia de Deus para o perdão dos seus pecados. Esses que batiam no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Esses, quando invocaram o nome do Senhor, porque o Senhor é fiel, receberam de Deus perdão. De graça. E os outros se mantêm indiferentes, vivendo as vidas como se fosse normal. Haverá um julgamento futuro. Nós, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, não deveriam se ensoberbecer ou se orgulhar, mas deveriam se alegrar com o fato de terem sido libertos do justo juízo de Deus no futuro. Esse é o que Deus espera de nós. O plano de Deus, então, se concentra em Jesus. Os homens reconhecem, ou eles reconhecem, que são pecadores e que os seus pecados trarão para o inferno, ou eles se dobram a Jesus, ou virarão comida de urubu. Essa é a verdade de Deus. Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, eu sei que a tua palavra às vezes nos traz desconforto. E deveríamos ficar desconfortáveis. Meu coração, no entanto, eu temo pelos tantos queridos que passam pela nossa vida
que devem ser alertados do juízo futuro. Haverá um juízo, religião não consegue resolver, é Jesus. Ao mesmo tempo, eu olho para o meu próprio coração e louvo ao Senhor, porque em tua provisão e providência, o Senhor me fez ver Cristo. As mazelas, os meus pecados e rebeldias, abriu os meus olhos para que eu visse a mim mesmo, perdido, distante, e me deu Cristo para cobrir os meus pecados. E aí me deu esperança que não se consuma nessa vida, alegria que não pertence a esse mundo, poder que não é deste mundo, mas do vindouro. Desejo de estar com o Senhor, de ver os 24 anciãos te adorando e os 4 seres viventes ao redor do trono que o Senhor recebeu da parte do Pai. De participar do coral dos anjos, de servir-te, cooperar com aquilo que o Senhor, de ver completa a obra que o Senhor planejou graciosamente, não por mérito, completar na minha própria vida, na vida de tantos que eu amo aqui, de ver aquilo que eles não são, mas haverão de ser quando Cristo se manifestar. São essas coisas que me dão alegria. Eu peço que o Senhor não nos permita viver como se essas coisas fossem fantasiosas e fictícias. Uma lembrança perdida de uma crença passada, mas que seja a nossa vida. Eu peço que a minha vida seja explicada apenas pela loucura do Evangelho e não pelas balizas desse mundo que há de perecer. Eu peço mesmo para os meus irmãos que eles não amem o mundo, não amem o dinheiro, não amem seus filhos, suas esposas, seus maridos acima do Senhor. Que amem a Ti sobre todas as coisas. E que por isso anelam e desejam estar com o Senhor por toda a eternidade. Estar onde o Senhor está. Em nome de Cristo. Amém.